Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma oportunidade nos foi concedida, dia que nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, por graça e misericórdia de Deus, nosso Pai. Gratidão a Jesus, que veio à Terra por amor a todos nós, para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual e deixou para todos nós este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer neste momento de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da vida no mundo espiritual, mais especificamente acerca das relações de além-túmulo. Será que as nossas relações permanecerão no além-túmulo após cessarem as funções orgânicas deste instrumento que é o nosso corpo físico, entre aspas, porque nem este corpo é nosso, ele também foi emprestado por Deus para usarmos, para administrarmos este patrimônio que é de Deus também. Então hoje refletiremos com base na questão 278. Questão 278, em que Kardec formulou o seguinte questionamento aos espíritos superiores: os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Então aqui Kardec quis saber, já que nós temos aquela classificação didática feita por Kardec, aqui em O Livro dos Espíritos, aquelas diversas ordens de espíritos, várias classes, onde nós encontramos espíritos que estão iniciando a sua trajetória, bem como aqueles que já alcançaram a condição de sabedoria. Então Kardec quis saber se os espíritos das diversas ordens ou diferentes ordens estão juntos e misturados. E aí os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: sim e não. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam
segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre nós aqui na Terra. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Então aqui os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, eles nos informam que o nosso mundo material é um reflexo, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que propuseram. Assim acontece conosco também aqui na Terra, que nós nos reunimos em família por afinidade, por objetivos, pelo objetivo que nós propusemos para a nossa vida. E aí eles acrescentam que os bons, pelo desejo de fazer o bem, ou seja, eles se reúnem pelas suas afinidades, nós nos reunimos também pela nossa afinidade, e os bons se reúnem, se aproximam, se ligam pelo desejo de fazerem o bem, ao passo que os ignorantes, os maus, se reúnem pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhes assemelham. Então, os afins se atraem, assim como os bons se reúnem com o objetivo de fazerem o bem, com a finalidade de fazerem o bem. Os espíritos que ainda continuam na ignorância, classificados como maus, eles se reúnem pelo desejo de fazerem o mal, bem como pela vergonha de suas faltas. Tal uma grande cidade onde as criaturas humanas de todas as categorias e de todas as condições se veem, se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Então aqui eles colocam como uma analogia o mundo espiritual com o mundo nosso aqui da Terra, onde nós nos reunimos por afinidade. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 278, para chegarmos nas palavras de Miramês e seguirmos adiante com as nossas reflexões, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, e bem como a nossa irmã Cleomar, a nossa irmã Égina Maria, e todos os demais e as demais irmãos e irmãs de jornada que porventura se fazem ou se fizerem presentes. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. E aqui nós nos encontramos mais uma vez em aprendizado, aprendendo constantemente com Jesus e os seus mensageiros de luz. Então o Espírito Miramês, em Filosofia Espírita, volume de número 6, da coletânea composta por 20 volumes, capítulo número 23 deste 6º volume,
comentando a questão 278, deu título a este capítulo como Entremeio Espiritual. E aí ele começa da seguinte maneira, que as leis de Deus são justas. As leis de Deus são justas em toda a criação, sempre atraímos de acordo com o que somos. Então as leis são justas. Mesmo que nos momentos de revolta, de desespero, não aceitemos esta verdade, mas não tem como contestarmos que as leis de Deus são justas em toda a criação, e não temos dúvida também que sempre atraímos de acordo e em conformidade com o que somos ou o que estamos. A sintonia, aí entra a tal da sintonia. A sintonia nos faz reunir com os nossos iguais. No entanto, a misericórdia e o amor do todo compassivo permite que os superiores venham sempre no reino dos inferiores, deixando ali a esperança. Então aqui Miramês nos lembra acerca da lei de atração, nos lembra acerca da lei de sintonia, onde os iguais se atraem, nos fala acerca de misericórdia, nos fala acerca de amor, nos fala acerca de superiores e de inferiores, nos fala acerca de esperança. Tudo isto Miramês nos falou neste início de capítulo. E aí ele segue dizendo: a terra é uma estância de luz. A terra é um local de luz para aqueles espíritos que já alcançaram a luz. Ou seja, para alguns espíritos. Para outros, a terra é uma casa de regeneração. E para tantos outros, a terra é um presídio. Então a terra é ao mesmo tempo, de acordo e em conformidade com a nossa condição, com as nossas afinidades, a terra reúne todas estas condições e todos estes espíritos em espíritos que já alcançaram a luz e estão aqui numa estância de luz, aqueles espíritos que ainda estão se esforçando para a sua regeneração. A terra é um campo de regeneração, bem como para aqueles espíritos que ainda continuam nas trevas da ignorância, por rebeldia, por teimosia, ainda praticando crimes contra as leis de Deus. A terra é um presídio. Então a terra é ao mesmo tempo um local de luz, é também um local de regeneração, é também um local de prisão. E ainda Miramês segue dizendo que nela, ou seja, aqui no planeta Terra, se misturam bons e menos bons. Os bons e aqueles que ainda não alcançaram esta condição. Os perversos e os estropiados. Mas mesmo assim, cada qual vive a sua vida íntima, sem que o outro se imiscua na sua tranquilidade ou infortúnio. Ou seja, Miramês nos lembrando que intimamente os espíritos não se misturam, mesmo estando juntos. E ainda ele diz que os espíritos de diferentes ordens se misturam uns com os outros quando é necessário. Eles cumprem a vontade de Deus, porém, têm a sua vida interna
que não se mistura. O inferior não pode subir aos planos elevados. Entretanto, os espíritos elevados podem e descem constantemente aos planos inferiores da vida para e com o intuito de ajudar, enriquecendo ainda mais as suas experiências. Então, os espíritos que continuam na condição de inferiores, eles não têm permissão e não têm condições de subirem ou de terem acesso aos mundos superiores. No entanto, por graça e misericórdia de Deus, os superiores descem constantemente ao nosso meio para nos auxiliar em nossa caminhada. E aí ele segue dizendo que os espíritos puros vivem em comunidade de pureza, em planos que escapam aos nossos sentidos humanos obtusos. Então, os espíritos puros, eles vivem em mundos que nós desconhecemos, em mundos em que a pureza escapa aos nossos sentidos. Eles descem, esses espíritos puros, descem de vez em quando para trabalhar no desenvolvimento moral, no seio da inferioridade e, por vezes, até reencarnam na Terra e em outros mundos como lições vivas de Jesus, dando e mostrando os caminhos para a luz pelo exemplo da moralidade e de sabedoria. E o maior exemplo de abnegação, de renúncia que temos é o próprio Cristo, que aproximadamente 2000 anos atrás se materializou aqui na Terra para nos dar este exemplo, para nos mostrar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Assim ele nos ensina. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que eles vêm e dão o exemplo, mostrando os caminhos ou mostrando o caminho. As famílias, diz ainda Miramês, que as famílias se reúnem por simpatia. Os grupos familiares se congregam por força de atração, onde surge a necessidade igualmente de fortalecer o amor de uns para com os outros. Então as famílias, nós que aqui nos encontramos reunidos nesta existência carnal, nesta micro-sociedade que conhecemos com o nome de família, nós nos reunimos e continuaremos a nos reunir pela simpatia, pela força da atração, pelas nossas necessidades. E ainda Miramês diz da seguinte maneira: onde surge a necessidade igualmente de fortalecer o amor de uns para com os outros, todavia não podemos generalizar a ideia, porque há casos em que, no seio de famílias irreverentes, podem nascer espíritos de alta envergadura espiritual, dispostos a ajudarem aquela comunidade familiar por amor à causa de servir. Ajudar aquela micro-sociedade, daquele agrupamento familiar, bem como a todos os demais que compõem a família universal ou a família terrena, porque Jesus, quando se materializou ou reencarnou aqui na Terra, ele veio num agrupamento familiar, mas ele trouxe todo um exemplo, todos os ensinamentos que ele exemplificou
não foi só para aquele agrupamento, mas para todos nós, os seres terráqueos. E ainda Miramês diz, é nesse sentido que a evolução ou o despertamento, como se queira dizer, é individual. Quem quiser caminhar mais depressa na escala de ascensão, pode e deve fazê-lo sem que os outros que convivem com ele possam atrapalhar. Eles somente poderão herdar os exemplos, ficando os esforços para os que desejam despertar para a luz imortal da verdade. Então aqui Miramês nos lembra, mais uma vez, que nós não herdamos patrimônios morais das outras criaturas. Nós podemos herdar no máximo, e exatamente isto que nós herdamos, o exemplo. Agora, o esforço fica por nossa conta. E aí ele segue dizendo que aquele que trabalha internamente sempre evidencia o que faz pela vida que leva. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Esta é uma lei. Tanto o mal como o bem escurece ou clareia os caminhos de quem vive dependendo da escolha da criatura. Mesmo nos mundos superiores, os espíritos ali estagiados não são da mesma categoria. Então aqui Miramês, conforme nos falou anteriormente, acerca da diversidade de espíritos que estão aqui na Terra, também nos mundos superiores, os espíritos não são iguais. Uns ensinam, outros aprendem. Só que em mundos superiores, os considerados inferiores são espíritos conscientes dos seus deveres, que já esqueceram o mal e se encontram no aprendizado da sabedoria espiritual, onde há mestres e discípulos. Então aqui ele nos lembra que nos mundos superiores, mesmo os espíritos não sendo iguais, não sendo todos pertencentes à mesma hierarquia espiritual, aqueles que são considerados pela elevação como inferiores naqueles mundos superiores, são espíritos já conscientes, são conscientes dos seus deveres, que já se esqueceram do mal e não, é lógico, não praticam o mal, nem pensam na possibilidade de praticarem o mal, e estão sempre dispostos a aprenderem com aqueles que são os verdadeiros mestres. Os espíritos superiores sentem prazer em fazer o bem, pois essa é sua condição de alma consciente do que deve fazer. Então, espíritos superiores, em mundos superiores, ou quando eles descem a mundos inferiores para nos auxiliarem, eles não fazem o bem por obrigação. Eles fazem o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem, pois essa é sua condição de alma consciente do bem que ele deve fazer ou que deva fazer. Acima de tudo, o bem comum por natureza é harmonioso, enquanto as condições já carregam consigo os distúrbios da própria condição de desarmonia. E ainda Miramês, nestas reflexões, com base nesta questão 278, comentando a questão 278, ele nos lembra mais uma vez a figura de Jesus, este
espírito de luz, este espírito mais perfeito que já pisou o solo terreno, e ele diz da seguinte maneira: Jesus não se esqueceu de dizer aos seus discípulos que o céu está dentro das criaturas. O céu está dentro de cada um de nós. Jesus nos fala sobre isto. E aí Miramês acrescenta, e podemos acrescentar, o inferno também. O inferno, naquela condição de desequilíbrio, naquela condição de desarmonia, naquela condição de ignorância. Porque conforme nós sabemos, céu e inferno não são locais geográficos, circunscritos em um ambiente físico, mas céu e inferno apenas um estado psicológico, uma condição que nós criamos no nosso mundo interior. Então é por isto que céu e inferno está dentro de cada um de nós, de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Equilíbrio, harmonia, paz, felicidade, fraternidade, céu. O contrário, inferno, ou seja, o desequilíbrio. E aí Miramês nos fala desta forma e acrescenta: cabe a cada um descobrir os valores imortais no coração, despertando e atrofiando as ilusões, se por acaso existam. Uns e outros, todos juntos, nos caminhos da fraternidade, certamente todos nós deveremos um dia encontrar o amor, fundindo-nos com a sabedoria para surgir na consciência a tranquilidade. Surgir na consciência a tranquilidade, esse estado de céu, esse estado de harmonia. Surgir na consciência a tranquilidade que não se perturba com nada. E aí Miramês encerra dizendo: eis aí o verdadeiro céu, com Deus, Cristo e os anjos cantando a alegria maior de ser feliz. Então assim Miramês encerra estas reflexões neste capítulo desta coletânea Filosofia Espírita, o capítulo 23 deste volume 6º, comentando a questão 278, acerca da nossa condição, mesmo estando juntos no mesmo ambiente, nós não nos misturamos, porque o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, não tem como ele se misturar com o mundo íntimo de cada criatura. Mesmo que nos auxiliemos mutuamente aqui na Terra, o esforço é individual e intransferível para a nossa iluminação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Até breve. Em nome do Cristo nosso Senhor.